Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 2 do livro de Jó. Já demos início ontem nesse livro de Jó. Jó é o segundo, nós veremos hoje Jó e o segundo dia de tragédias na sua vida. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdedit. O livro de Jó tem 42 capítulos. Eu sou das Semeadores. Jó passou com louvor na bateria dos primeiros testes e se manteve reto e se manteve íntegro diante do Senhor, apesar do que aconteceu com ele. Foi extraordinariamente terrível, não é mesmo, gente? Muita situação complicada ele enfrentou. Muitas dúvidas ficaram no primeiro capítulo e muitas delas terão seu prosseguimento neste segundo capítulo, principalmente as questões celestiais de filhos de Deus, de Satanás e principalmente do que fazer diante dessas circunstâncias que eu chamei, é um neologismo, de inadministráveis. Não são administráveis. Circunstâncias que acontecem em nossa vida, que não temos controle algum sobre ela, mas que somos forçados e obrigados a passar por elas, e ainda a dar glórias a Deus e nele se alegrar. Palpites e achismos todos nós temos, mas no que isso vai edificar? Melhor é confiar em Deus e crer em sua palavra do que tentar ajeitar as coisas segundo os nossos pensamentos, crenças, valores. É melhor confiar em Deus. O escritor nos mostra e revela acontecimentos no céu que levarão ao sofrimento de Jó na terra. Se não fosse Satanás, cujo nome significa acusador, teríamos porventura alguma mudança na situação da vida de Jó? Satanás não é o promotor público do Senhor, como se suporia, mas aquele que se opõe à vontade de Deus em consonância com seu papel, que está em Gênesis 3. Satanás, como no verso 9 do capítulo anterior, continua a questionar os motivos religiosos de Jó. Ele não está satisfeito com o sucesso de Jó, apesar do aperto em sua vida ser muito grande. Jó na terra de nada sabia, nem Deus enviou anjos para esclarecer para ele o que estava se passando. Nem lhe deu conhecimentos superiores para ele se conformar. Você não precisa de sabedoria oculta, você não precisa de anjos, você não precisa de ciências, você tem que confiar em Deus. Com certeza seu coração tinha muitos porquês e realmente nós temos muitas dúvidas e muitos porquês. Por isso que eu digo que a fé é caminhar sobre um mar de dúvidas. Você tem que tomar cuidado para não se afundar nesse mar de dúvidas, mas permanecer sempre caminhando por sobre esse mar, andando sobre as águas. E seu coração, como eu falei, tinha muitas dúvidas. Isso é um exemplo para nós, em nossas vidas, de como recebemos e como reagimos diante não somente das tragédias, mas também das alegrias e das conquistas também. Nossa vida não é feita só de tragédias, de coisas ruins. Muitas coisas boas acontecem conosco, coisas maravilhosas. Sempre devemos permanecer ali, naquele topo, com fidelidade, com fé, com certeza de que Deus está conosco. O fato é que nós estamos sujeitos, os vivos, às circunstâncias inadministráveis da vida, tanto boas como agradáveis como desagradáveis, e temos de reagir diante delas, dando glórias a Deus em todo o tempo e nele se alegrando, conforme está escrito no Catecismo Maior, na sua primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, dar glórias a Deus e nele se alegrar, não importando se são alegrias, se são tristezas, se são dificuldades, quais as dificuldades que estamos enfrentando. Jó 2:1 era agora outro dia. Jó, capítulo 2, verso 1. Era agora outro dia. Assim mesmo diz o versículo.
Aquele primeiro dia tinha passado e o final foi muito trágico. Ninguém quer passar por isso. Num só dia ele perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos e filhas. Estava ele sem bens, sem servos, sem trabalho, sem dinheiro, sem filhos, somente tinha ficado com ele a sua esposa. Perdeu tudo. Era ruim a situação. Em um só dia, a ruína deste homem fora muito grande. Um choque. Pense você, dorme rico, abastado e amanhece pobre, sem ter onde cair morto. E além do mais, sem os seus servos e sem os seus parentes, sem os seus filhos. Foi assim também na vida de Jesus Cristo. Repare esse paralelo. Pois em um só dia, que dá glória com seus discípulos, enfrentou a traição. Abandono dos seus discípulos. Ele estava na glória, mas em um só dia ele enfrentou a traição, o abandono dos seus discípulos, a prisão injusta, as calúnias e agressões, acusações falsas, torturas, prisão, cadeias, insulto dos homens, julgamento injusto, condenação, crucificação, mais sofrimentos e morte. Isso tudo em menos de 24 horas. Sendo que antes disso ele estava bem e estava até ceando com seus discípulos. De um dia para o outro, de um instante para o outro, ele estava na glória, ele estava bem com seus discípulos. E no outro dia já estava nessa situação. Quantos sonhos não havia na mente daqueles discípulos que o seguiam já há 3 anos e meio? Assim, repentinamente, sem mais nem menos, tudo lhe é tirado. Como aqui no livro de Jó. De repente, a ruína total. No caso de Jó, ainda tinha algo para acontecer, mas não era de paz nem de alívio, mas de mais sofrimento. Novamente no céu, o cenário que iria afetar a vida do jovem terráqueo Jó na terra. Estamos agora diante da segunda onda de acusações do acusador contra o reto e íntegro Jó. Ele se apresenta nos céus como da primeira vez. Primeiramente, Deus pergunta a Satanás de onde vinha, e ele responde que estava por aí, rodeando a terra. Então Deus lembra como Jó fora vitorioso na prova que ele passara, e novamente Deus dá testemunho dele, dizendo que na terra ninguém havia como ele, que era reto, íntegro e que se desviava do mal em todos os seus caminhos, ainda que Satanás tivesse o incitado contra ele. Satanás ainda aposta nele mesmo contra Deus. Satanás aposta nele mesmo contra Deus e afirma que sua fé, a fé de Jó, é vã e interesseira por causa das bênçãos na vida dele. Jó te serve de balde. Satanás pede para Deus maior arroxo e quer tocar em sua saúde para ver como Jó iria blasfemar de Deus. Deus lhe concede autorização para tocar em tudo, mas para poupar-lhe a vida. Então Jó é acometido de tumores malignos que se espalham desde o alto da sua cabeça até a sola dos seus pés. E grande é o sofrimento de Jó, com mais essa situação que ele não pediu para viver, mas que estava agora convidado a passar por ela. Uma lição já podemos tirar de tudo isso. Satanás nada pode contra nós, que não seja do domínio, do conhecimento e do controle de Deus. Jó foi ferido cruelmente e sofria muito, tendo de recorrer a cacos de telhas para se coçar. E sua mulher, que já então sofria com ele calada, se manifesta pedindo a Jó que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó permaneceu firme e disse à mulher algo tremendo. Falas tu como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não vamos receber também o mal? Que percepção aguçada e que fé avivada demonstrou Jó na soberania de Deus. Serenidade, coragem, sabedoria estavam presentes na vida dele por causa do Espírito que nele habitava e por ele falava. Jó definitivamente passou em mais este teste tão difícil, agora apimentado pela sua mulher, que vacilando se deixou ser usada por Satanás para ainda o afligir mais ainda.
Apesar disso, certamente Jó ainda orou por ela, e ela vai permanecer fiel a ele sem o abandonar até o resto da vida, e ainda lhe dará muitos filhos e muitas alegrias. Não há como não vermos que a mulher de Jó teve um papel muito importante e interessante na sua história e na sua vitória. Mesmo tendo momentos de vacilo, como foram aquelas palavras irrefletidas ditas a Jó por causa do seu grande sofrimento, ela vai permanecer até o fim ao seu lado, e com ele vai experimentar o melhor de Deus que estava por vir, no final da provação de Jó. Em Jó, nós podemos misturar o ar, fôlego de vida, símbolo do Espírito Santo, combustível para o nosso sangue, elemento indispensável à vida, bênção de Deus, com a prova. Misture aí ar com prova e vai formar a palavra aprovar. A prova, R-A-R-A, aprovar. Eu creio que a prova existe para Deus nos aprovar. Isso se permanecermos fiéis e íntegros, como Jó era diante de Deus, dos homens e principalmente diante da sua consciência. Alguns amigos de Jó, vendo a situação, se sentam ao seu lado por 7 longos dias e ninguém ousa abrir a boca para nada. Assim também nós, diante de coisas difíceis nas vidas das pessoas amadas, devemos estar ao seu lado, e somente isso já vai ser uma ajuda grande demais. Às vezes o muito falar, ou tentar explicar, ou querer defender Deus, ou acusar o diabo, não vai ajudar com aquele que sofre. Melhor é ficar do lado e ali ficar demonstrando que a dor dele também é sentida por você. Abrace, acalente, chore junto, sorria junto, participe, esteja junto. Isso já vai trazer grande alívio. O verdadeiro amigo se senta ao seu lado na sua maior dor, somente para você não ficar ali sozinho sofrendo. Nesse livro muito se fala de Satanás, mas quem é que este ser que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos manda estarmos atentos contra ele, e não somente nessa oração, como em muitos momentos da Escritura? Eu li e gostei de uma reflexão encontrada na Bíblia de Estudos de Genebra, nos artigos teológicos na sua página 652, referente ao texto bíblico de Jó. Intitula-se assim: Satanás é culpa do diabo? Quando cremos em Deus e na sua palavra, também somos levados a crer que Satanás é real. Como o restante dos anjos caídos, seu líder, Satanás, aparece claramente apenas no Novo Testamento. Seu nome hebraico significa adversário, oponente de Deus e do seu povo, com o sentido de acusador legal no tribunal celestial, e é nessa condição que o Antigo Testamento o apresenta. Convém observar, porém, que Satanás não cumpre um papel legítimo no tribunal celestial. Ele é um intruso que faz acusações falsas. Em Jó, Satanás entra no tribunal celestial para apresentar-se e não para servir. O Senhor repreende Satanás por suas acusações falsas. Satanás se opõe ao povo escolhido de Deus e incita o seu rei a pecar. O Novo Testamento usa títulos reveladores para Satanás. Diabolos, significa alguém que faz acusações falsas ou é adversário, isto é, do povo de Deus. Apolion, que significa destruidor. Tentador e maligno são designações óbvias. Também ainda, príncipe deste mundo, Deus desse século. E isso mostra Satanás presidindo sobre os estilos de vida pecaminosos da humanidade. Príncipe deste mundo, príncipe do mundo, Deus desse século, príncipe da potestade do ar. Jesus afirmou que Satanás sempre foi um assassino e que ele é o pai da mentira. Satanás foi o primeiro mentiroso e desde então é fomentador de toda a falsidade e todo engano no mundo. Por fim, ele é identificado como a serpente que enganou Eva no Éden. É descrito como um ser repleto de malícia, fúria e crueldade inimagináveis dirigidas contra Deus, dirigidas contra a verdade de Deus e contra aqueles aos quais Deus estendeu o seu amor salvador. A descrição detalhada da rebelião de Satanás no céu e sua queda, conhecida pela maioria dos cristãos de hoje, é resultante mais do imaginário literário do que das Escrituras. Paulo indica que Satanás caiu em decorrência do seu orgulho, mas não desenvolve essa ideia. A estrela da alva, expressão por vezes traduzida como Lúcifer,
Em Isaías 14 é identificada explicitamente como o rei da Babilônia. Embora seja concebível que Isaías 14 considere Satanás o príncipe do Império Babilônico, ou se refira a uma tradição mais antiga sobre a queda primeira de Satanás, estas são apenas ideias especulativas, que não são corroboradas pela Bíblia nem confirmadas por fontes externas. Em última análise, a palavra de Deus revela poucos detalhes sobre as origens de Satanás. Apesar de não sabermos muito sobre Satanás, as Escrituras nos dizem que devemos ficar atentos para suas estratégias e lembrar que estamos lutando contra ele. Sabemos que Satanás é dissimulado e astuto, podendo transformar-se até num anjo de luz e fazer o mal parecer bem. Sua ferocidade destruidora pode ser vista nos textos que o descrevem como leão que ruge e como um grande dragão, assim como ele se mostrou inimigo declarado de Cristo. Continua sendo adversário do cristão, sempre procurando fraquezas, distorcendo verdades, virtudes e solapando a fé, a esperança e o caráter. Ele deve ser levado a sério, pois sua malícia e a sua astúcia o tornam um inimigo terrível. No entanto, os cristãos não precisam ter medo de Satanás. Ainda que por ora seja uma criatura superior aos seres humanos, ele não é divino. Possui grande conhecimento e poder, mas não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Pode ser vencido. Aliás, Cristo já o derrotou definitivamente. Ao iniciar o reino de Deus no seu ministério terreno, Jesus confrontou Satanás diretamente. Não apenas resistiu às tentações dele, como também deu aos seus discípulos o poder de expulsar demônios. E afirmou ter visto Satanás caindo do céu como um relâmpago. Com a vida e morte e ressurreição de Jesus, Satanás, o valente, foi amarrado e se tornou relativamente impotente. Entre outros tempos, reinou sobre as nações gentias, mas não tem mais poder de enganar as nações. Em decorrência disso, à medida que o reino de Deus prossegue na história da igreja, o evangelho avança pelo mundo com grande sucesso. Os cristãos também podem triunfar sobre Satanás em sua vida pessoal se resistirem a ele com os recursos que Cristo oferece. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No entanto, quando Jesus voltar, trará consigo a consumação do reino, e nessa ocasião Satanás e seu exército serão lançados para sempre no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. Sua condenação é certíssima. Fique conosco, amanhã estaremos aqui com Jó, abrindo a sua boca depois de 7 dias, no capítulo de número 3. Agradeço a sua presença, sua participação, você estar conosco. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe e divulgue, esteja aí juntamente com a gente e vamos crescendo e aprendendo juntos. Entre na nossa loja virtual ossemeadores.com.br. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um abraço, queridos.